Próxima parada, estação entrevista. Vamos voltar a falar sobre os profissionais, trabalhadores da área do setor de turismo, que tem inclusive empresas e transportam ou transportavam passageiros de turismo no estado de Santa Catarina. Nós falamos já sobre esse assunto a nível município e agora vamos falar a nível estadual, porque vamos conversar com o diretor da Associação das Empresas de Transportes Turísticos de Passageiro, presidente do Conselho Estadual de Turismo, senhor Nilton Pacheco. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Qual é ainda, se existe uma expectativa da ajuda desses profissionais deste setor? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Olha, desde o dia 17 de março que o setor, e eu já uso esse termo, está sendo massacrado por essa política, né, que muitas vezes sem critério, né, e está fomentando aí essa crise sem precedentes no turismo, né? Cito como exemplos, né? Hoje até me fizeram a pergunta: e aí, está liberado para rodar com passageiros? Hoje nem nós temos condição de dizer se está liberado, porque o Estado num dia libera, no outro tranca. Tem prefeitura, aqui na minha região, Florianópolis, as prefeituras então não permitem mais embarque e desembarque nos municípios. Você não sabe mais a quem atende. Enquanto isso, essas empresas estão aí paradas, sem faturamento, seja no turismo, seja na linha regular, desde março. Incentivos, nada. Impostos, nada. Esses veículos, essa frota toda parada a nível de Estado, mas o IPVA continua sendo cobrado. O Estado não abriu mão do que era a sua receita. Anunciou marketing para tudo que é lado, é plano de ajuda emergencial, PADESP. Eu não conheço nenhuma empresa de turismo que recebeu ajuda, que recebeu o apoio nesse sentido. A Prefeitura de Balneário Camboriú, através do secretário Valdir, tem desde o início se preocupado muito. A gente conversa quase todas as semanas, até porque Balneário Camboriú tem uma parcela muito grande, né, de profissionais que trabalham nesse segmento e lógico que isso preocupou o município. E nós estamos tratando algumas situações a nível federal e que possa sim vir, né, um apoio a todo o segmento de transporte de passageiros, o transporte turístico e outros segmentos turísticos também. O que eu tenho costumado dizer, está na hora de se sair do discurso e passar a ter mais ações efetivas, porque agora discurso não vai botar comida na mesa de todas as pessoas que trabalham com turismo no estado. Seu Nilton, o município... Essa desorganização está matando as empresas. Uma colocação que eu faço, que a pergunta é, e aqui foi cobrado, o município ele pode ou não ajudar a classe? Não tem como, municipalmente não tem como, isso em nenhum local do país. Os orçamentos municipais são muito enxutos, muito estreitos. Eu te falo isso porque a gente conversa com os municípios do estado todo, de outras regiões do país, inclusive, né? Via governo do estado haveria condição. Via governo federal, que está mais receptivo a essa ajuda, estamos trabalhando algumas coisas via BNDES, via Ministério da Economia, inclusive, está mais receptivo. Mas aqui, o Estado de Santa Catarina criou a crise, criou o problema, não de que não tenhamos que nos preocupar com a saúde. A saúde, existe uma crise, existe, mas a falta de planejamento gerou uma crise muito maior do que isso. E agora nós não temos a contrapartida do Estado para ajudar os municípios, para que possa ajudar as suas fontes produtoras. Cito um exemplo para você da falta de isonomia. Aviação, o Estado deu lá os incentivos de ICMS, de combustível de aviação. O transporte rodoviário não deu nada. A aviação não teve nenhuma restrição de transporte de passageiros. Os aviões continuam chegando com horários reduzidos, sim, mas lotados com 150, 170 pessoas a bordo, todos amontoados. Os carros de transporte de turismo, de transporte de passageiros, estão tendo que andar com 50% de sua lotação, com N restrições e sem nenhum incentivo. Então o que está se fazendo? Está se dizimando uma modalidade econômica. Essa responsabilidade o governo tem que ter muito clara. Agora, infelizmente, o município não tem
a condição de ele próprio organizar isso, né? Newton, a gente sabe que o turismo foi um dos principais setores a serem afetados, um dos primeiros, né? E deve ser um dos últimos a conseguir se reerguer. Você também é presidente do Conselho Estadual de Turismo. E o governo do estado chegou a falar da lei estadual do turismo e também de uma estruturação de um plano estadual de turismo. Como é que está essa situação? Ela está tramitando no Conselho a nova lei estadual de turismo, inclusive era para ter sido votado na sessão de ontem do Conselho. Ficou transferido para o mês seguinte, porque o Conselho já analisou, já fez as suas sugestões de alterações para que contemple o ponto de equilíbrio entre a política pública e a necessidade de desenvolvimento das próprias empresas, né, dos próprios setores empresariais, e agora os técnicos da Santur estão reavaliando, provavelmente para colocar isso em votação na próxima sessão do Conselho. E a partir daí segue para a Assembleia Legislativa para que ela seja apreciada e votada. Ainda nessa linha de possíveis estratégias, né, além dessas negociações de linhas de crédito e estruturação da própria legislação, alguns especialistas têm apontado que a tendência é do turismo regional, esse fortalecimento agora para o segundo semestre. Você também analisa dessa forma? Analiso, a recuperação do turismo, ela começará num processo de menor distância, um turismo regional, mas é preciso que o Estado enxergue a atividade turística como um foco produtor de emprego, renda e gerador de economia. Enquanto o Estado continuar enxergando o turismo como um paralelo, não colocar o turismo, né, entre os seus principais geradores econômicos do Estado, nós sempre vamos estar penando dessa forma. Pergunto, hoje, dentro das discussões, né, de políticas econômicas do Estado, onde é que o turismo está representado? O Estado não conversou com o turismo para criar medidas, né, de incentivo à economia. E o turismo responde para uma parcela significativa da arrecadação do Estado. Sem pandemia, o turismo é a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, né? Com pandemia, foi esquecido. Eu ontem, inclusive, fiz na reunião do Conselho uma crítica. Eu estava lendo uma matéria. Florianópolis estuda colocar aplicativo de loteamento no lugar em praias, a exemplo do Rio de Janeiro, na próxima temporada de verão. Gente, esse não é o argumento que nós temos que usar para vender o Estado. Isso afugenta as pessoas. Nós temos que mostrar, nós temos que tirar o Estado dessa zona de vermelho. E nós só vamos conseguir fazer isso se houver planejamento do governo. A forma que está sendo feita, que as decisões tomadas num dia não são aplicadas no outro. Ontem foi apresentado a Serra Catarinense, duramente castigada, porque a pandemia está no pleno auge. Serra Catarinense, na sua alta temporada, está com 50% de limitação dos hotéis. Ou seja, assim como Balneário Camboriú sobrevive do verão, a Serra sobrevive do inverno. Está lá, limitado. O que me anunciam agora? Vão fechar a Serra do Rio do Rastro 10 meses para a obra. Isso mata o turismo na Serra. Não tem como fazer planejamento dessa forma sem olhar o turismo como foco produtor de receita, gente. Então, enquanto o governo estadual não parar, pensar em enxergar o turismo como realmente, né, um polo gerador de emprego, de renda, fica difícil, né? Uma pergunta que eu lhe faço agora para encerrar minha participação: o que fazer agora para essas pessoas que já estão paradas desde março, desde o início, 17, 18 ali, né? Parados. Eles não têm de onde tirar. Tem gente e eu conheço pessoas que inventaram outro a fazer profissional para poder viver, para botar comida em casa. Olha, o que eu diria, primeiro ponto, eu acho que é um conjunto de medidas. O primeiro ponto, tem que acabar com essa falta de isonomia e o que eu tenho chamado de política marqueteira, retirar essas limitações que se colocou no transporte rodoviário de passageiros. Por quê? Porque não se aplicou no avião a mesma situação. Então quer dizer que no avião não se transmite Covid? É só dentro de um ônibus? É só dentro de uma van? Então isso, vamos falar sério e ver que tecnicamente não há comprovação nesse sentido. Então tem que incentivar a categoria a voltar a trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, começar a rever as políticas tributárias e colocar incentivos para que essas empresas possam voltar
a se sustentar e sustentar seus profissionais. E abrir créditos emergenciais para que essas empresas possam se reconstruir. Os números que nós temos hoje no transporte turístico no estado é que 43% dos postos de trabalho já não vão mais existir a partir de setembro desse ano. Newton Pacheco, diretor da Associação das Empresas de Transportes Turísticos de Passageiro de Santa Catarina, presidente do Conselho Estadual de Turismo também. Estamos à disposição sempre que também tivermos novidades aí, porque essa categoria merece também respeito dos agentes públicos do estado e do Brasil. Obrigado pela entrevista. Da mesma forma, sempre à disposição aqui. Um abraço. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.